ocorre que as pessoas não conseguem, talvez, dentro do seu tempo, estar indo para a igreja, então a igreja vem até eles, trazendo-lhes uma palavra de salvação, né, e de esperança para todos nós. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está escrita no livro de Romanos. Romanos, no seu capítulo 3, versículo 21 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 3, verso 21 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, a qual Deus propôs para propiciação pela fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça desse tempo presente, para que ele seja justificado e justificador daquele que tem fé em Jesus. Somente esta palavra e o outro texto que eu quero ler é ainda em Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Quero compartilhar convosco uma palavra, e seremos breve com esta palavra, apenas trazer uma palavra sobre o amor de Deus para conosco. E Paulo, escrevendo aos Romanos, essa carta aos Romanos é Paulo quem escreve, e ele está explicando para os romanos a condição do homem, sem uma distinção entre judeu, nem mesmo grego ou romano, qualquer outro que seja considerado gentil. O povo judeu ele fazia essa diferença, quem não é judeu é gentil. No caso, para os judeus, nós aqui seríamos considerados sim gentios. Então, Paulo está escrevendo aos romanos dizendo que diante de Deus não há distinção alguma, seja ele gentil, seja ele um judeu, todos pecaram, né? E no capítulo 5, versículo 12, ele diz que por causa ou por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, de tal forma que o homem, por causa do pecado, ele é condenado à morte indistintamente de quem quer que ele seja, judeu ou grego ou romano ou qualquer de outra nacionalidade. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O que Paulo está lembrando aos romanos com o texto de capítulo 5, versículo 12, relembrando o ato lá atrás no Éden, quando Adão ele peca. Adão representa a humanidade. Adão está representando toda a humanidade. Por isso que Adão pecando e caindo, toda a humanidade em Adão, eles pecam. E por herança ou por pagamento lhe é dado a morte. Nenhum homem poderia fugir desse pagamento por consequência do seu pecado. E de lá para cá o pecado entrou no mundo, dominando o homem, escravizando o homem. Escravizando o homem
nos seus vícios, escravizando o homem na sua vã maneira de viver. Muitos pecam de maneiras diferentes, mas todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus, todos nós. Não havia nenhum justo sequer perante o Senhor. E se nós estamos aqui, não é porque somos bons, mas foi sim a graça abundante de Deus que foi manifestada a nós, né? Esta graça, ela nos proporciona o perdão de Deus para as nossas vidas. Se de um lado o pecado nos dá a morte como pagamento, do outro lado Cristo, por intermédio da cruz do Calvário e do seu sangue, ele nos proporciona perdão de pecados. Então nós temos dois lados, dois caminhos. O lado que o pecado nos proporciona a morte, o outro lado, o sangue de Cristo nos proporciona o perdão, o pagamento da nossa dívida e dos nossos pecados diante de Deus. Glória a Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, orientando-os, dizendo que todos haviam pecado, né? Todos haviam pecados, e não havia nenhum justo sequer, para que se auto-justificasse diante de Deus. Então Deus, pela sua infinita misericórdia e graça para conosco, decide criar um meio para que nós não sejamos condenados com a morte. E quando falamos de morte, há uma morte mais terrível do que quando alguém sepulta o corpo. É a morte eterna, aquela que se afasta para sempre de Deus. Porque até aqueles que morreram um dia terão que reviver para comparecer diante do eterno Deus, seja ele justo ou injusto. É isso que a Bíblia diz. Porém, o que a Bíblia está nos dizendo sobre a questão da vida, Deus, ele não quer que o homem se perca. Deus, ele não quer que o homem seja levado à condenação de morte eterna, de separação eterna com Deus. Por isso que o salário que nos cabia, que nos era por direito, era a morte, tendo em vista o pecado que em nós habita e o pecado que cada um de nós cometemos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, mentiroso é. Uns pecam mais, outros menos, mas indistintamente, todos pecamos. Todos cometemos algum tipo de pecado. Só que qual é a diferença de um para outros? É que todo pecado, ele pode ser perdoado pelo Senhor. Todo pecado, ele é perdoado pelo Senhor Deus. O sangue de Cristo Jesus é poderoso para perdoar pecados. Enquanto o pecado nos proporciona morte, a graça de Cristo Jesus que foi manifestada a nós. O que é graça? É o favor que nós não merecíamos. Ela foi manifestada. É como se eu tivesse devendo uma quantia que jamais eu iria pagar, mesmo trabalhando a minha vida toda. E aí alguém olha para mim e diz assim: eu estou disposto a quitar a sua dívida, estou disposto a pagar a sua dívida e ainda colocar um crédito para você. Imagine só, é isso que Deus vai fazer com o homem, é pegar os seus pecados e pagar todos eles, porque nós poderíamos fazer o que fosse, jamais pagaríamos a dívida para com Deus. E o que Deus faz? Decide então enviar o seu Filho Jesus para morrer numa cruz e derramar o seu sangue, um sangue de alguém inocente, como um sacrifício para a remissão dos nossos pecados. É isso que foi feito. Através do sacrifício de Cristo Jesus, então todos aqueles que pecaram, porque por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por intermédio de um homem
veio salvação. Por intermédio de um homem, a saber, Jesus Cristo, veio perdão, veio remissão dos nossos pecados. Oh, porque Jesus me ama.